primeiro saber do encontro com empresários, o que é que lhe foi dito relativamente, imagino que tenham falado sobre questões económicas mais regionais, não sei. Não, falámos de questões muito abertas, que são transversais, presumo eu, questões que estão muito relacionadas com os problemas de financiamento, seja por via do setor bancário, seja por via de fundos europeus. Foram talvez as duas questões ligadas ao financiamento mais sensíveis. É sabido que muitas empresas têm hoje, mercê da crise, mercê de muitos outros fatores, problemas de acesso a financiamento. Não porque não exista financiamento nos bancos para poder fazer chegar à economia real, mas porque muitas vezes as empresas que precisam desse financiamento não têm aquilo a que os bancos chamam qualidade de crédito suficiente para que o dinheiro possa lá chegar. Quer dizer, as próprias empresas têm problemas de capitais próprios que precisam de corrigir. E era muito importante que, tal como de resto estava previsto, houvesse uma resposta, não apenas procurando ter uma diversificação das fontes de financiamento para as empresas, quer dizer que elas não dependam tanto quanto dependem em Portugal e também, do modo geral, na Europa, dos bancos para financiar a sua atividade e o seu crescimento no futuro, que haja, portanto, outras fontes de financiamento, como que haja meios disponíveis para trazer outros investidores para estas empresas ou então ajudar, como foi inicialmente a ideia da IFD, da Instituição Financeira para o Desenvolvimento, canalizar alguns fundos europeus de modo a que os capitais próprios das empresas possam melhorar. Este aspecto tem sido negligenciado até hoje e não houve, apesar das resoluções aprovadas, das orientações que estão definidas, forma de fazer avançar estas soluções que melhorariam com certeza a maneira como as empresas se podem preparar para o futuro. Por outro lado, preocupa-nos também, e esse dado foi muito enfatizado por vários empresários, os atrasos que se estão a verificar, quer nos pagamentos de despesas que foram realizadas ainda no âmbito do anterior CREN, do quadro financeiro plurianual, que terminou em dezembro do ano passado, mas que tem pagamentos previstos até ao final deste ano. Mas há atrasos que se estão a acumular e que não são muito compreensíveis. Dá a impressão que o Governo tem tido dificuldade em fazer os pagamentos que são devidos por conta de despesas que já foram efetuadas pelas empresas ao abrigo do CREN e preferiu estar a adiantar dinheiros, embora nem sempre com as garantias adequadas, para que o novo Portugal 2020 andasse mais depressa. Mas quer num lado, quer no outro, quer dizer, quer no que respeita ao Portugal 2020, quer no que respeita à estrutura do CREN, que tinha pagamentos para realizar, há atrasos que não são muito compreensíveis, mas tomei nota destas questões que os empresários nos colocaram e procuraremos instar junto da administração, junto do próprio Governo, para esclarecer por que razão estes atrasos têm vindo a verificar. Eles não ajudam, sobretudo num ano em que nós precisávamos de ver o investimento retomar com mais força. Mas há algo que o preocupa na gestão do CREN, dos quadros para os próximos 5 anos? O CREN acabou já. O próximo que temos à nossa frente, que é o Portugal 2020, nomeadamente através do Compete, tem vindo a sofrer bastantes vicissitudes, nomeadamente ao nível das equipas de gestão. Vamos tomando conhecimento, através da comunicação social, de que há uma sistemática substituição, demissão de anteriores responsáveis, nomeação interina de novos responsáveis. Não se conhecem bem os fundamentos destas decisões e a verdade é que, quanto mais não fosse por isso, há com certeza atrasos que têm vindo a ser introduzidos. Mas está preocupado na com medida a em que... do Presidente da Comissão Diretiva? Não percebi, peço desculpa. Está preocupado com a substituição do Presidente da Comissão Diretiva do Compete 2020? Não, eu não estou particularmente preocupado. Registro os factos de não haver, pelo menos, uma intenção clara na forma como estas equipas estão a ser mexidas. Por exemplo, no caso do Compete, é sabido que está nomeado um novo responsável pelo Compete quando o anterior ainda não foi exonerado. Não se percebe. Há qualquer coisa aqui que não joga bem.
Mas isso, enfim, não é uma questão que nós já perguntámos ao Governo, estamos à espera do respectivo esclarecimento. O importante é que aquilo que são mexidas na máquina não perturbem a avaliação dos projetos, das candidaturas, as decisões que devem ser tomadas. Nunca fui da opinião que se tivesse de andar depressa para executar muito. É importante que aquilo que se execute bem. E, portanto, o facto de haver muitos projetos que possam ser, de alguma maneira, chumbados, não aceites, só preocuparia se eles tivessem qualidade e fossem rejeitados por qualquer outra razão. Agora, o que não se percebe também é como é que, nesta altura, já levamos desde que os concursos foram lançados, e muitos deles já foram lançados há um ano, como é que continuam a tardar as decisões de aprovação e, portanto, o financiamento que precisa de ser carregado para esses projetos. E sim, isso preocupa-me e espero que o Governo possa melhorar, afinar rapidamente a forma como estes processos são decididos, analisados e, posteriormente, objeto de decisão para que as empresas saibam com o que devem contar. O PPE, a família europeia à qual o CDS e o PSD pertencem, pediu à Comissão para endurecer as medidas em relação aos países incumpridores. O PSD defende essa posição? Nós achamos que o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o semestre europeu, são importantes e devem ser cumpridos. E é muito natural que, em consequência disso, quem não cumpra possa ter de corrigir o cumprimento que está em falta. Aquilo que já referi, no entanto, é que não me parece que exista um incumprimento no caso português. E já expliquei porquê. Relativamente a 2015, é claro hoje que, se descontarmos o efeito Banif, nós tivemos um déficit de 3%, e isso significa que, para efeitos de procedimento por déficit excessivo, o que se considera déficit excessivo é um déficit acima de 3%. Não importa se tem mais medidas extraordinárias ou menos medidas extraordinárias, o que interessa é o déficit nominal. Ora, nós sabemos, não foi uma decisão do meu Governo, mas ocorreu ainda em dezembro do ano passado, que a resolução de um banco implicou que o déficit ficasse em 4,4%. Mas as regras europeias dizem também que, se um país estiver no procedimento por déficit excessivo e não cumprir a meta dos 3%, por injeções financeiras para estabilizar o sistema financeiro e bancário, que não pode haver nenhum agravamento do quadro de penalizações contra esse país. E é isso que está em causa nesta altura. Há uma segunda ordem de razões que é importante atender, que tem que ver com a forma depois como o esforço estrutural é desenvolvido. E, manifestamente, em 2015, o esforço estrutural ficou aquém daquele que se esperava, mas não ficou aquém daquele que se esperava por ausência de tomada de medidas. O que se passa é que houve, já depois do orçamento para 2015 ter sido aprovado, uma alteração produzida pelo Instituto Nacional de Estatística que alterou a série do PIB desde 2012. E, portanto, por razões que são meramente contabilísticas, aquilo que deveria ser um ajustamento estrutural que estava previsto, e havia medidas que foram tomadas e que garantiam esse ajustamento, acabou por haver um desajustamento, mas por razões, como digo, puramente estatísticas. E creio que isso é muito importante de ter em conta, e foi isso que procurei chamar a atenção também da Comissão Europeia. Mas este pedido do PPE não colide com a sua opinião e até o pedido que fez ao Presidente da Comissão Europeia? Não, porque aquilo que foi a tomada de posição do PPE em termos europeus não é específica nem para Portugal, nem para a Espanha, nem para a França, nem para a Itália, nem para nenhum país. É uma observação geral que pretende que não volte no plano europeu a acontecer o que aconteceu há uns anos atrás, em que os incumpridores não foram sancionados de alguma maneira e, portanto, passou a haver incumpridores de primeira e incumpridores de segunda, e depois ninguém leva a sério as regras que são estabelecidas. Portanto, a observação que o PPE faz é uma observação genérica, com a qual estou genericamente de acordo. A questão não é essa, a questão é saber se, em particular, no caso de Portugal, ou no caso de Espanha, ou no caso da França, ou no caso da Itália, houve ou não houve um esforço efetivo
para cumprir as metas que estavam acordadas, se as medidas que estavam estabelecidas foram ou não foram executadas, se, portanto, faz sentido ou não estar a falar em sanções, que é uma coisa diferente. E quando falamos do caso português, pelo menos olhando para o esforço estrutural que foi feito no passado, nós concluímos que foi feito um esforço imenso. E nós, de 2010 até 2015, fizemos recuar o déficit, o chamado déficit estrutural, em quase 7 pontos percentuais. E isso aconteceu porque muitas medidas, que as pessoas se lembram muito bem, e a Comissão Europeia também, com certeza, foram adotadas. E, portanto, a melhoria desse saldo estrutural aconteceu porque houve um esforço efetivo. Não foi um esforço apenas em 2011 e em 2012, foi um esforço que também teve lugar em 2013 e em 2014 e em 2015. Mais alguma coisa? Duas coisas de amanhã. O que é que vai levar ao Conselho Nacional do PSD, se há alguma questão importante? A outra, amanhã o Ministério da Educação reúne com as escolas. Já disse hoje que não queria falar disso, mas tem alguma expectativa particular para isso? Falarei disso ainda durante esta semana, quando esta questão for tratada no Parlamento e outras pessoas do lado do PSD também. Hoje não quero dedicar o dia às questões da educação, acho que era importante destacar, sobretudo estas que estão relacionadas com a economia, porque são essas que, nesta fase, me parece que é urgente responder. Nós, com os dados que temos hoje, já sabemos que, se tudo se mantiver como está, o que vai acontecer em Portugal este ano é que nós não iremos, no plano das contas públicas, atingir as metas que estão previstas e o crescimento da economia não vai ser aquele que foi projetado. E é sobre essa realidade que precisamos de atuar depressa enquanto há tempo. Do lado da educação, a única coisa que nós dizemos é que ainda o ano não terminou, o Governo devia estudar melhor os problemas e os impactos das decisões que se propõe tomar. Portanto, se as tomar lá mais para a frente, o sistema educativo só ganha em estabilidade e em previsibilidade. Já a economia precisa de respostas urgentes do lado também dos poderes públicos. Obrigado. Conselho Nacional do PSD. Obrigado. É verdade, eu peço desculpa. Eu não evitei a pergunta. Simplesmente a resposta não acrescentará muito na medida em que se trata de um Conselho Nacional ordinário em que faremos a avaliação da situação política. Não há nenhuma outra matéria particular em cima da mesa, portanto faremos a avaliação do que se está a passar no país, na maneira como estamos a ver não só a situação política, mas também a situação social e a situação económica. Será, portanto, um Conselho Nacional para ouvirmos os conselheiros e poder aprovar as nossas contas do ano passado, que não me parece que seja um motivo de interesse particular para o país. Já aquilo que se está a passar no país, sim, isso será objeto de avaliação no nosso órgão máximo entre congressos e penso que, desse ponto de vista, as conclusões do Conselho Nacional também terão a sua importância. Muito obrigado.